Vamos começar então. Vou começar. Hoje eu tenho bastante coisa para falar, e por isso eu vou começar logo. Beleza, gente? Seguinte, como eu falei semana passada, a gente começou uma nova jornada aí, ainda falando sempre sobre Jesus, falando sempre sobre as mesmas coisas, né? Porque assim como Paulo, eu digo, eu não me importo de falar as mesmas coisas, ainda que vocês bem a saibam, né? Na verdade quem disse foi Pedro, mas Paulo também disse isso, acho que foi em Filipenses, ou em uma das cartas de Paulo, ele disse que não era um pesar para ele repetir as mesmas coisas, apesar da igreja saber bem. E na verdade, esse é um princípio que a gente tem que ter na nossa vida, um propósito firme. Porque olha só o que se diz Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ou seja, aquela constância, cara. O Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito. Que propósito, gente? De meditar na palavra. O propósito de confessar a palavra. O propósito de se relacionar com Deus. Se relacionar com Jesus, com o Espírito Santo. E Deus, ele vai conservar firme, em perfeita paz, essas pessoas, né? Então, é isso, gente. Então, vamos continuar falando o que a gente começou a falar sobre Jesus sem mais. E eu quero falar hoje com você sobre graça que faz diferença. Graça que faz diferença. A gente vai caminhar esclarecendo o que é o genuíno evangelho. Como é que a gente sabe que a gente está escutando o genuíno evangelho? Vou dar aqui cinco pontos ou 5 princípios, 5 bases para que você construa aí uma boa audição. Você vai construir sua audição hoje, beleza? E o genuíno evangelho faz diferença na vida das pessoas. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Se você não pudesse mais, na verdade, está vivendo isso hoje. Fala que eu vou virar até. Tava virado. Tava virado aí, gente. Agora coloca o celular de pé, normal. Ó, deu uma viradinha. Virou aí. Agora sim, meu. Agora estamos alinhados. É isso aí, gente. A gente começou aqui no susto. Então vem com a gente. Não desiste da gente, não. Como eu disse, compartilha isso em nome de Jesus, porque hoje estamos assim. Vamos nessa. Jesus vai fazer muita coisa hoje, gente. E já você aí, cara, começa a levantar um louvor no seu coração aí, dá graças pelos milagres que Deus está fazendo nessa noite. Cara, que eu creio que Deus está aí na sua casa, está na casa das pessoas, que a gente crê que Ele está lá, porque Deus é Emmanuel. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, cara, Deus está aí com você, Deus está aí, e Ele tem que ser o centro, Jesus sem mais. Continuando, a pergunta que eu queria fazer para você é: se você não pudesse mais, na verdade, nesse momento que você não pode mais se reunir na igreja, cara, qual a diferença que isso está fazendo na sua vida? Qual é a diferença? Qual está sendo o impacto desse distanciamento social na sua vida? Como é que está sendo isso? Assim, eu estou falando especificamente no prédio da igreja. Né? Qual a diferença que você está fazendo na sua vida? Né? Eu quero dizer para você, ouça bem, o verdadeiro evangelho transforma a vida daquele que o recebe. Por que eu trouxe a questão de você
qual a diferença que isso está fazendo na sua vida de você não poder mais estar aqui com a gente? Porque aqui, na Igreja Solo da Graça, você ouve o genuíno evangelho, você ouve o verdadeiro evangelho, o evangelho que faz a diferença, a graça que faz diferença. E o verdadeiro evangelho transforma a vida daquele que o recebe, que o ouve. Né? A gente ouviu quarta-feira passada e domingo também sobre ouvir, acolher o evangelho, né? Que é acoi, que é ouvir o evangelho, entender o evangelho. E quando você recebe, o entende, ele transforma a sua vida. 1 Coríntios 15, 34, como eu li na semana passada também, diz: despertem para a justiça e não pequem mais. Despertem. Awake. Então, o genuíno cristianismo é baseado na genuína graça, no genuíno evangelho, é um despertamento para a justiça, a justificação que há em Cristo. Vai pegando esses princípios, vai pegando isso, essa ideia que a gente vai trocar aqui hoje faz a diferença na sua vida quando você entende desse jeito que você vai entender nessa noite. A diferença entre o cristianismo genuíno e outras formas de fé, incluindo muitas que se baseiam até mesmo em interpretações da Bíblia, muitas vezes está no modo de como se conjuga o verbo fazer. Eu falei isso aqui semana passada, porque a religião diz faça, o cristianismo diz feito. Por que eu estou separando religião de cristianismo? Porque religião não tem nada a ver com cristianismo. Nós não temos uma religião, nós temos um relacionamento com Deus que é vivo. A igreja não é só uma reunião de pessoas, né? Não é só um encontro social, até porque hoje estamos com distanciamento social, certo? A igreja é um organismo vivo, nós somos orgânicos, né? Nós somos um organismo, nós somos o corpo de Cristo. E o cristianismo diz, o cristianismo diz feito. A igreja, cara, o evangelho, o que nós ouvimos daqui, o que eu quero falar para você hoje aqui, é o que foi feito por você. Atenção então, existem lugares onde se prega um evangelho no qual se usa a palavra graça, mas se faz a mínima ideia do que seja a genuína graça, né? Porque hoje em qualquer lugar que você vá, dificilmente você vai ouvir o pastor ou alguém que prega lá falar assim: ah não, aqui nós não pregamos a graça. Mas na verdade, quando você ouve, em nome de Jesus, mantenha a distância desse lugar, mas quando você de repente ouve, você vê que eles não fazem a mínima ideia do que significa a genuína graça. Aí você pode me perguntar: mas como eu posso saber que estou ouvindo o genuíno evangelho que ensina e ministra a verdadeira graça? Vamos lá, eu falei que eu vou passar para você hoje aqui 5 princípios ou 5 bases para você construir a sua audição, para você afinar o seu ouvido, para que você ouça somente o evangelho da graça, que é o que faz a diferença, que é o poder de Deus para a transformação. Primeiro ponto é: o genuíno evangelho da graça sempre glorifica a Jesus, sempre, o tempo todo. Agora 3 coisas, olha só. Aquilo que você ouve enfatiza as suas obras e o seu esforço, o que você tem que fazer, ou faça, ou a obra de Jesus, o que foi feito. Vamos lá, gente, aqui eu estou, de uma certa forma não, eu estou aqui colocando a minha cara à tapa. O que você ouve de mim, foca o que você tem que fazer, ou o que Jesus fez por você? Aquilo que você ouve te leva a colocar o foco nele ou em você? Aquilo que você ouve dá ênfase à palavra da nova aliança ou prioriza conceitos da antiga aliança e as tradições dos homens?
Acho que você tem que ir anotando isso aí. O que eu ouço enfatiza o que eu faço ou o que Jesus fez? O que eu ouço enfatiza ele ou eu? O que eu ouço enfatiza a nova aliança ou princípios da velha? Que aliás não tem nada a ver com a gente. É preciso que fique bem claro, gente, como eu falei semana passada também, que sem Jesus não há possibilidade de salvação. Sem Jesus não há como eu acessar Deus Pai. Não há como eu viver a vida cristã. Sem Jesus não há real santidade. E sem Jesus não há possibilidade de vitória sobre o pecado. Sem Jesus não adianta nada. Sem Jesus, ele disse assim, ó, sem mim nada podeis fazer. E nesse contexto, João 15, ele está dizendo que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós frutificamos porque estamos nele e não porque somos ramos independentes. Para muitos pregadores, olha só, gente, presta atenção, a mensagem de hoje é muito importante, você vai afinar o seu ouvido nessa noite, em nome de Jesus. Igrejas e denominações, a vitória sobre o pecado vem por autodisciplina, obediência aos mandamentos, jejuns e muito esforço. O que eu tenho de fazer, né? A minha disciplina, a minha devoção, o horário que eu acordo, o horário que eu durmo, sabe, a seletividade que eu faço no meu esforço. Mas a palavra mostra que a vitória sobre o pecado vem quando ouvimos com constância o genuíno evangelho da graça, exaltando e dando primazia a Jesus, o que ele fez. Como eu disse aqui, comentei semana passada também, em Romanos 6, que a vitória sobre o pecado está em morrer com Cristo, ser batizado com ele em sua morte, ressuscitar com ele, me considerar eu morto para o pecado, e assim vou viver em novidade de vida. Segunda coisa, o genuíno evangelho da graça é o que produz a verdadeira santificação. É o que vai produzir em nós verdadeira santificação. Presta atenção, você tem que entender duas coisas. A primeira delas é justificação. O que é justificação? É um ato soberano de Deus. E é concedida a mim pela graça. No momento em que recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. 2 Coríntios 5:21 está escrito lá que Deus fez Jesus pecado, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é um ato soberano de Deus, concedido pela graça e é feito de uma vez por todas. Nós somos justificados e ponto final. Somos a justiça de Deus. Segunda coisa é a santificação. O que é a santificação? É um processo que está totalmente ligado à renovação da minha mente. E a meditação na palavra, que começa no dia em que eu nasço de novo e se estende por toda a minha vida. Santificação, como a gente viu lá, quando a gente vê lá em Hebreus, que diz que nós somos santos, perfeitos em santificação. Tá entendendo? Vamos continuar. João 17:17. Jesus disse assim, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus orando, a oração sacerdotal de Jesus, ele vira para Deus e fala assim, Deus, santifica-os, está falando de nós, a igreja, santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Na verdade, Jesus, ele é a palavra. E nós somos santificados em Jesus. Ele, nessa mesma oração, ele diz, eu me santifico por eles. Por isso que ele disse, santifica-os na verdade. Porque ele era a verdade, estava se santificando por nós, e nossa santificação é feita em Jesus. E através da meditação na palavra, como eu disse, renovação da mente, todos os dias, conservando firme esse propósito de meditar na palavra todos os dias. Gente, você tem que fazer disso um hábito na sua vida. Ler a Bíblia.
Pelo menos um capítulo no dia. Eu sei que, na verdade, gente, hoje a gente tem bastante tempo, viu? Você não tem desculpa hoje não. Eu sinto muito de dizer. Mas o tempo que você tem aí na sua casa, mesmo que você trabalhe, você tá em casa, cara. Fala aí, pastor Cássio. Tenho razão ou não tenho? Você que o diga, né? Esse hábito, gente, só vai nos fazer bem. Eu não estou falando para você ter um hábito mal, ter um mau hábito como de comer descontroladamente, ou comer mal, comer pouco, demais. Eu estou falando para você meditar na palavra. Salmo 119, versículo, acho que o 130, diz assim, ó: a revelação das suas palavras dá entendimento aos simples. Quando que a revelação vem? Quando eu medito na palavra. Diz ainda que, acho que não, Provérbios, em algum lugar lá está dito assim, que a palavra de Deus é remédio para os ossos, saúde para o corpo, diadema de graça para a nossa cabeça. Então, meditação, cara, todos os dias, santifica-os na verdade, santificação, como eu disse, renovação da mente, através da palavra, todos os dias, que se estende tanto do dia que desde o dia que eu nasci de novo, até a gente ascender aos céus. Romanos 6, 22, diz assim, ó: agora, porém, libertados do pecado, justificados, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem, olha só, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Tá entendendo? Que santificação é o fruto que eu vou colher desde a minha justificação até a vida eterna. Olha só, o terceiro ponto. Só o genuíno evangelho da graça produz verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento só através do genuíno evangelho. Arrependimento, gente, olha só, não é eu me lamuriar, ficar me debatendo e pensando sobre o meu pecado e me autocondenando. Não é isso, presta atenção. Arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de pensamento, que gera mudança de atitudes. Eu mudo o meu pensamento, mudo minha mente. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é, eu estava indo na direção errada, crendo errado sobre Deus, crendo que Ele me condenava, crendo que eu era ainda um pecador, crendo que eu era ainda alguém destinado ao fracasso. Agora eu me arrependo. Agora eu sei que Deus me ama, que Ele é meu Pai e que eu sou totalmente perdoado e que sou hoje destinado a reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Isso é genuíno arrependimento, que só vem através do genuíno evangelho. Ouça, arrependimento no contexto da nova aliança não é consciência do pecado, mas substituição da consciência do pecado pela consciência da justiça. Como eu disse aqui, eu li, acho que o primeiro versículo que eu li foi 1 Coríntios 15, 34. Desperta para a sua justificação e você não vai pecar. Desperta para a justificação e não peque mais. Hebreus 10, 1 e 2 diz o seguinte: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais consegue aperfeiçoar os ofertantes, nunca conseguiu aperfeiçoar ninguém da antiga aliança, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente, eles ofereciam. Gente, entenda, a lei foi só uma sombra. Hoje nós temos um Jesus que é Jesus é a realidade do que era. Ele é o sacrifício perfeito. Ele ofereceu de uma vez por todas. A gente vê isso também em Hebreus. Ofereceu o sacrifício de uma vez por todas e aperfeiçoou a gente de uma vez por todas. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Gente, para que viver com uma sombra se eu tenho o que é real hoje?
A sombra que a água pode fazer não pode matar minha sede, mas a realidade da água, H2O, pode matar minha sede. Jesus, a sombra de Jesus era temporária, assim como na antiga aliança, foi temporária para o povo daquela época. Hoje nós, a igreja, temos a realidade, Jesus, o sacrifício perfeito. Através dele nós temos consciência de justiça e não de pecado mais. Lucas 22, 61 e 62, liga só. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha só o que é genuíno arrependimento. Jesus olhou para Pedro. Somente após veio o arrependimento. Por que isso aconteceu? Porque Jesus olhava para Pedro e dizia assim, ó: Pedro, você me traiu, mas eu ainda te amo. Se fosse um olhar de condenação, a gente sabe o que Pedro ia fazer, como ele já vinha fazendo. Negou 3 vezes, por quê? Porque as pessoas apontaram para ele e falaram: você andava com Jesus, sabe? Condenando Pedro. Porque Jesus foi condenado e Pedro também estava sendo condenado junto pelas pessoas, mas ele repugnou aquelas pessoas, falou um monte de abobrinha, né? Falou até palavrões, mas quando Jesus olhou para Pedro, ele dizia: Pedro, você me traiu, mas eu ainda te amo. Olha só, no contexto da nova aliança, a bondade de Deus é que nos conduz ao genuíno arrependimento. E foi o que Pedro viu nos olhos de Jesus. Quando Jesus fixou os olhos em Pedro e Pedro refletiu o olhar de Jesus nos olhos dele, ele viu a bondade de Deus. E Romanos 2,4 diz o seguinte: ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Entenda, antes de eu me arrepender, eu tenho de provar a bondade de Deus. Se eu não ter, depois que eu errar, se eu não ter o olhar de Jesus, não tem como me arrepender, eu vou ficar só me lamuriando, eu não vou conseguir mudar o meu pensamento. Porque quando eu erro, qual é o meu pensamento? Meu pensamento é que eu vou ser julgado, que eu vou ser condenado. Não, mas quando Jesus olha para mim, eu sei que Ele ainda me ama. Ele ainda está torcendo pelo meu acerto. Ele ainda está olhando para mim e falando: cara, eu ainda te amo. Você pecou, mas é o seguinte, eu ainda te amo. 4º ponto. Somente o genuíno evangelho da graça eu encontro genuína libertação e verdadeira liberdade, gente. Somente ao ouvir o evangelho, que é o poder de Deus para salvação. E salvação ali é sozo ou sotéria, que significa, cara, libertação total. Significa prosperidade, significa paz, saúde, cura, salvação. João 8, 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Está entendendo? A verdade liberta o cristão, a verdade do evangelho. Jesus é a verdade. Como eu disse aqui em João 17:17, santifica-os na verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Jesus é a palavra. Ele pode nos dar libertação completa. Só Ele, na verdade. De dentro para fora. Não uma libertação que eu consigo, mas uma libertação que vem habitar em mim. Jesus é a liberdade. E eu tenho liberdade das prisões, eu tenho liberdade da mentalidade do fracasso,
Eu tenho a liberdade do eu não consigo, eu não posso. E eu começo a ter uma mentalidade vencedora. A mentalidade que diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O legalismo aprisiona, gente. Porque faz a pessoa andar em bases estabelecidas em interpretações bíblicas tendenciosas, parciais, que já partem de conceitos pré-formados e que acabam por conduzir a pessoa a erros sistemáticos. Como, por exemplo, infelizmente eu vou ter que usar esse exemplo. Não, vou usar outro. Que o homem cristão só pode andar de terno e de gravata. Tem que dormir de terno e de gravata, porque se Jesus voltar, ele tiver com uma bermuda e uma camisa, ou sem camisa, ele não vai subir para o céu, vai ficar na terra. Vou usar outro exemplo também. Coitada da mulher, que não pode se cuidar direito. Sabe? Que tem que andar que nem uma monkey, que nem uma macaquinha. Princípios errados, interpretações da Bíblia que pega. Paulo disse aquilo, cara, no contexto da época, né? A gente vê isso também muito em Êxodo. Cara, aquilo era pro contexto daquela época, gente. Não tem nada a ver com a gente hoje. Em nome de Jesus. O genuíno evangelho, a verdade liberta. Não é o que eu faço, não é eu andar o tempo todo com um terno e uma gravata. Não é a mulher andar o tempo todo feia. É a verdade que liberta. A verdade me liberta. A verdade incorporada em mim. Olha o que eu vou ler aqui, ó. A libertação genuína não é fruto de autoridade pastoral, gente. E de obediência a ritos, mandamentos e tradições, sacrifícios e muito esforço, mas sim da verdade da palavra incorporada em nós. Tudo que eu posso fazer por você aqui é pregar para você Jesus. Ele pode te libertar. Eu posso orar por você, mas libertação não vai vir pela imposição das minhas mãos. Só Jesus pode libertar. Paulo disse em Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele se tornou maldito no nosso lugar, para que hoje fôssemos abençoados e recebêssemos a herança, a promessa por herança. Entenda, você não, olha, esse negócio de culto de libertação acontece quando você ouve o genuíno evangelho. Então aqui, na Sola da Graça, todo culto é de libertação. Diga amém aí, porque todo culto aqui você escuta o genuíno evangelho. Todo culto aqui você escuta Jesus sem mais. Todo culto aqui você escuta que sem Jesus não há possibilidade de salvação. Sem Jesus não há vitória sobre o pecado. E a meditação na palavra é o que traz revelação desse Jesus sem mais. Como eu li aqui no começo, com esse propósito, gente, de conhecer Jesus, o Senhor conserva em perfeita paz aquele esse propósito de conhecer Jesus é firme, porque ele confia em ti. Quinto ponto e último, deixa eu terminar. Somente através da verdadeira graça eu consigo amar e perdoar. Gente, olha só, nós não temos, se liga só, eu e você não temos naturalmente a real habilidade para amar e perdoar de fato, de verdade, a não ser que experimentemos primeiramente o amor e o perdão gracioso de Jesus em nossa vida. 1 João 4,19 diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu posso amar, porque, atenção, João também disse, no mesmo capítulo aí, é na mesma epístola, né? Na primeira carta de João, ele disse assim, ó, Deus é amor.
Deus é amor. E se eu não experimentar Deus, que é amor, eu não posso amar e nem perdoar. Foi o amor que transformou Maria Madalena em uma mulher cheia de demônios em uma seguidora fiel de Jesus. Foi o amor que transformou Zaqueu em um cobrador de impostos, corrupto e avarento, em um homem fiel e generoso. Foi o amor que transformou os discípulos de Jesus em homens de temperamento inconstante, em apóstolos fiéis até a morte. Foi provar do amor que eles aprenderam a seguir Jesus, que eles aprenderam a perdoar as pessoas, que eles aprenderam a ser generosos através do amor. E esse amor, você só aprende, só entende o que é esse amor através do genuíno evangelho. Através do evangelho que Jesus disse que é leve. Jesus disse assim: vinde, aprendei de mim, aprendei de Jesus. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Em outras palavras, gente, o evangelho genuíno é impactante ao ponto de transformar vidas, porque não age apenas na superfície, como faz a religiosidade, mas trata de mais profundo, revelando a suficiência de Jesus. Entenda, eu acabo por aqui. Quando Jesus ele cresce em nós através da meditação na palavra, gente, em nome de Jesus, medita na palavra todo dia, cara. E Jesus ele vai começar a transbordar em você. Na verdade, você tem mais de Jesus do que você mesmo imagina. Mas você precisa evidenciar isso através de meditação na palavra, através de um relacionamento com o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso ajudador. O Espírito Santo nos revela Jesus. Isso é maravilhoso. Beleza, gente?